Você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados retroage? O que é retroagir, Silvia? Os efeitos dela voltam no tempo, antes mesmo da entrada em vigor da lei. Calma, Silvia, não entendi. Essa aula de hoje vai ser um pouquinho mais técnica, porque aqui nesse perfil eu ensino as pessoas a se sentirem seguras para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, agregando esse novo conhecimento ao seu portfólio e ganhando mais de 18 mil reais na sua renda mensal. E para que você possa ter toda essa evolução, 18 mil a mais na sua renda é legal? Então, sem precisar trocar de profissão, você vai aprender me seguindo aqui no canal. Então já aproveita e me segue aqui para aprender todos os detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muitas peculiaridades, muitas especificidades que outras leis não têm. E a retroatividade ou o efeito retroativo é um deles. Silvia, eu nunca ouvi ninguém falando disso. Da onde foi que você tirou essa informação? Das vozes da sua cabeça? Não, que nada, foi do artigo 63 mesmo da LGPD. Vamos ler juntos? Olha só o que diz o artigo 63. A autoridade nacional estabelecerá. Quando diz estabelecerá, sinal que será estabelecido, mas no futuro. O que significa isso? Que este artigo ainda depende de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vamos lá. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de banco de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Então vamos fazer uma análise bem profunda sobre esse artigo? Primeiro, depende de regulamentação que a ANPD ainda não fez. Então, quando você vai começar um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, você se preocupe em proteger os dados pessoais constituídos, ou seja, os dados pessoais tratados de 18 de setembro para cá, que foi quando começou e entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então, nesse primeiro momento, enquanto a autoridade nacional não estabelece essas normas de como será feita a adequação progressiva, você vê que a lei fala em progressiva. E a gente não tem bola de cristal e não sabemos como que a ANPD vai criar esse sistema progressivo. Por exemplo, eles podem dizer assim, a cada ano, o banco de dados tratados um ano antes da entrada em vigor da LGPD tem 2 meses para ser adequado. Então, para cada ano, há 2 meses de prazo para adequação. Ou a cada ano tem 6 meses, ou a cada ano tem 1 ano, não sei. A gente não sabe o que vai passar na cabeça das pessoas que estão na Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando for regulamentar o artigo 63. Então, sim, haverá uma progressão na adequação desse banco de dados. Como a gente não sabe como vai funcionar, você deixa nesse primeiro momento, só faz a proteção dos dados pessoais do banco de dados produzidos, ou seja, dos dados tratados de 18 de setembro de 2020 para cá. Gente, 18 de setembro de 2020, nós já estamos em 2024. É um trabalho enorme. Agora, vamos supor que você terminou o processo de adequação. Ufa, terminamos o processo de adequação. Aproveita e começa a tratar o banco de dados constituído, ou seja, os dados pessoais tratados antes do vigor da lei, porque em algum momento você vai ter que fazer isso. Então, já vai adiantando esse expediente, porque sim, a lei ela vai retroagir, aliás, ela retroage, só faltam as regras de como vai ser feita essa adequação progressiva. Você sabia dessa informação? Então você não vê as pessoas falando sobre isso. Aí vamos entrar no juridiquês um pouco mais profundo. Olha que legal. Existem 2 tipos de leis, as que retroagem no tempo e as que não retroagem. E lá no juridiquês, né, usando, olha só, latim, nós temos os termos ex tunc e ex nunc.
Ex nunc quer dizer assim, não retroage, e ex tunc retroage no tempo. No caso da LGPD, ex tunc, sim, ela retroage no tempo. Legal essa informação? Pouquíssimas pessoas sabem porque as pessoas não leem a LGPD nos mínimos detalhes. E se você quer aprender a Lei Geral de Proteção de Dados com esse nível de profundidade, me segue aqui no canal, porque todos os dias, sem exceção, nós temos um conteúdo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para que você se sinta seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Escreve aqui para mim nos comentários se você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados retroagia e que ainda depende de regulamentação. Como é que será feito essa adequação do banco de dados que a gente chama de legado, ou seja, produzido antes da entrada em vigor da lei. Mas você viu que tem uma vírgula e depois dessa vírgula está escrito assim: com base na complexidade das operações e na natureza dos dados pessoais? A complexidade é com quantos operadores internacional ou nacionalmente foram compartilhados esses bancos de dados. Isso é muito complexo. E 2, a natureza dos dados. O que é a natureza dos dados? Se são dados comuns ou se são dados sensíveis. Também se são dados de crianças e adolescentes, porque há na lei uma distinção e uma forma peculiar de tratar esses dados. Lá no artigo 5º, que eu chamo do glossário da LGPD, a gente tem no artigo 1º a definição do que é um dado pessoal. O dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. E dados sensíveis são dados pessoais de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. E como eu faço a análise, Silvia, do que é o quê? Dado sensível é tudo que está escrito no artigo 5º, inciso 2, que eu acabei de ler. Se não é sensível, será comum. Então, a primeira análise, deixa eu ver se é um dado sensível. Tá lá no rol de dados sensíveis? Não tá? É um dado comum ou geral. Agora, quando você identifica se é um dado comum ou se é um dado sensível, você tem que fazer uma segunda análise. De quem é esse dado? É de uma criança e de um adolescente? Então, você vai classificar de 3 formas. Se é um dado comum ou geral, se é um dado sensível e se esse dado, sendo comum ou geral, é de uma criança ou de um adolescente. Essa é a natureza dos dados, é a classificação dos dados que você vai ter que fazer para poder entender a análise da complexidade e natureza dos dados que o artigo 63 exige. Gostou desse conteúdo? Antes de ir embora, dá um like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.